nossos vídeos de revisão com a parte de matrizes, esse nossa matriz 2, para os nossos alunos que estão em dificuldades aí no nosso segundo científico, ou segundo ano médio. Senhores, mais um dos nossos vídeos sobre equações ou as noções das equações matriciais. Neste vídeo, faremos o comentário dessas três questões. Senhores, vamos aqui à primeira. Dadas as matrizes A, uma matriz quadrada 2 por 2, em que a primeira linha é 2, 5, segunda linha menos 1, 6. E a matriz B, também uma matriz quadrada, de ordem 2, 2, pois ela possui duas linhas e duas colunas. Primeira linha 6, 8, segunda linha 4, 20. É pedido para você resolver a equação 2x menos A igual a BT. A BT, senhores, é a transposta dessa matriz B. Bom, se é resolver a equação, senhores, a nossa meta é determinar o valor de x nessa equação. Como pode-se dizer, trata-se de uma operação soma, uma equação envolvendo adição ou subtração, é bem mais simples. Ou seja, podemos partir da equação dada, 2x menos A igual a B a T, ou a transposta da B, e isolar o termo em x, ou seja, vamos trazer esse menos A, ou seja, a oposta A, para o segundo membro. Ficamos com ela positiva, ou seja, o 2x ficando A mais BT. De negativa, a matriz negativa passa a ser positiva, na transposição. Senhores, vamos então isolar o x. Procedemos da mesma maneira que você opera com valores numéricos. Então, vamos dividir essa equação por 2, para justamente tirar ou eliminar esse 2, coeficiente do x. Senhores, dividindo essa equação por 2, ela vai ficar como x igual ao segundo membro, A mais transposta B, dividido por 2. Que podemos escrever, dentro das conformidades de matriz, como 1 meio vezes A mais BT. Então, senhores, a matriz x é a metade, podemos dizer, da soma da A com a transposta B. Bom, para resolvermos essa equação, vamos dar uma melhorada aqui, ou seja, a margem, calcular a transposta da B. Se a B é 6, 8, 4, 2, ou seja, uma 4, 20, uma matriz 2, 2, a sua transposta, quem é linha passa a ser coluna, ou então quem é coluna passa a ser linha. Ou seja, a nossa transposta, ficamos a depender, por exemplo, o 6 permanece, o 4 vai subir. Ou seja, a primeira coluna passou a ser a primeira linha na transposta. A segunda coluna, vamos trabalhar com ela agora sendo a segunda linha, ou seja, o 8 e o 20. Então, quem é linha passa a ser coluna, ou então quem é coluna passa a ser linha na transposta. É bem simples se trabalhar ou determinar uma transposta de uma matriz. Bem, senhores, agora vamos à equação. X é um meio que multiplica matriz A. Matriz A é a 2, 5 menos 1, 6, mais, tirando daqui, ó, a transposta da B. A transposta da B é a 6, 4, 8, 20. Bem, senhores, essa é a dependência inicial da matriz X. Vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Vamos adicionar essas duas matrizes. Para adicionarmos matrizes, senhores, temos que verificar se elas são do mesmo tipo. E são, né? Ambas, essas duas aqui no caso, a A e a BT, são matrizes 2, 2. Então, podemos adicioná-las. Então, para determinarmos a adição delas duas, adicionamos os elementos correspondentes. Em outras palavras, os elementos que ocupam o mesmo índice em cada matriz. O 2, 2, o 1, 1, mais o 1, ou seja, 2 mais 6, chegamos a 8. O elemento 1, 2 de cada, 5 mais 4, chegamos ao 9. Fechamos a primeira linha, então. Vamos à segunda. Segunda linha, elemento 2, 1 da primeira com elemento 2, 1 da segunda. Menos 1 mais 8, chegamos a 7.
E finalmente, senhores, fechando, 2, 2, 6 mais 20 é o 26. Bom, senhores, para finalizar a matriz X, ainda temos que tomar esse 1/2 e distribuí-lo com todos os elementos da matriz, ou seja, a multiplicação de um número real por uma matriz. Distribuímos esse referido real com todos os elementos da matriz, ou seja, a nossa matriz X vai ficar a depender de 1/2 vezes 8 é o 8/2, 1/2 vezes 9 é o 9/2. Segunda linha, 1/2 vezes o 7, 7/2, 1/2 vezes o 26, 26/2. Então, senhores, podemos responder, fazendo aqui as divisões das condições inteiras, ficamos então com a nossa matriz X a ser 8 dividido por 2 é o 4. Vamos deixar na condição fracionária o elemento 1, 2, 9/2. Na segunda linha, também vamos deixar na condição fracionária, já que não dá inteiro. Se querendo, usaria aí 3,5, 4,5, vou deixar assim mesmo. 26 dividido por 2, 13. Senhores, essa então é a nossa matriz X dentro dessa equação. Bom, senhores, vamos aqui a uma outra equação que envolve essas duas matrizes também 2 por 2. E aqui nós temos a equação 3 que multiplica x mais a igual a x mais 2b. Então, senhores, para chegarmos à solução, ou seja, determinar esse x, ou essa matriz x, que é maiúsculo, hein? Matriz, símbolo de matrizes, trabalhamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Bom, então, vamos aqui fazer o seguinte, distribuir o 3 em relação ao primeiro membro. 3 vezes x é o 3x, 3 vezes a é o 3a. Repetimos o segundo. Senhores, na próxima passagem, vamos fazer o seguinte, os termos em x vamos trazer para o primeiro membro, no caso vem menos x, e o 3a que está positivo, ele passa negativo para o segundo. Aí ficamos com 3x menos x igual ao b que já estava no segundo, menos a vinda do 3a que está positivo, ele vem negativo. Senhores, vamos dar uma operadinha aqui, né? Dá para a gente arrumar o 3x menos o x, que é o 2x, mais o b, mais o menos 3 vezes o a. Já que estamos trabalhando com matriz, assim fica melhor da gente distribuir esse real com os elementos, ou multiplicar esse real, menos 3, com os elementos da matriz A. Bem, senhores, mas ainda temos esse 2 atrapalhando, né? Então, o que é que vamos fazer? Vamos tomar a equação que fizemos há pouco, ó, e dividi-la por 2. Dividindo essa equação por 2, ficamos com x igual a soma da b mais menos 3 vezes a dividido por 2, ou então 1/2 vezes essa operação. Bem, senhores, para iniciarmos o cálculo dessa matriz x em si, vamos operar primeiro esse menos 3a. Se temos a matriz A dessa forma, a operação menos 3a, que vamos fazer? Multiplicar o menos 3 com todos os elementos da matriz A. Ou seja, menos 3 vezes 2 é o menos 6. Menos 3 vezes o 5 é o menos 15. Segunda linha, senhores. Menos 3 vezes o menos 1 é 3. E menos 3 vezes o 6 é o menos 18. Essa, então, senhores, vamos encará-la daqui para frente como sendo essa parcela aqui, né? A menos ou menos 3a. Bom, vamos agora à equação e substituir, digamos, quem é quem. A matriz x, que é o nosso problema, vai ficando 1/2 que multiplica 6 mais 8. 1/2 que multiplica a matriz 6, 8, 4 e 20, que é a matriz B. Começamos com a matriz B mais menos 3 vezes a, que é a menos 6 menos 15, 3 menos 18. Senhores, da mesma forma anterior, vamos operar esses dois, ou essas duas matrizes do parênteses, do cochetes, melhor dizendo. Ficamos então com x igual a 1/2, que multiplica 6 mais o menos 6, 0 para ele. 8 menos o 15 é o menos 7. Aí é a nossa primeira linha da adição, repetimos dessas duas. A adição, o resultado da adição dessas duas matrizes, segunda linha, 4 mais 3 é o 7.
Elemento correspondente, 2, 2, 20, mais ou menos 18, é o 2. Senhores, mais uma vez, a x ficou a depender de 1 meio vezes essa matriz. Novamente, vamos distribuir o meio com todos eles. Então, 1 meio vezes 0 dá o 0 meio. 1 meio vezes o menos 7 meios. 1 meio vezes 7, 7 meios. 1 meio vezes 2, 2 meios, ou 2 sobre 2. Operando os inteiros possíveis, 0 por 2 é 0. Vamos deixar o menos 7 sobre 2 nessa condição fracionária, que não dá inteiro, e bem como o 7 meio. Agora, 2 por 2, senhores, 2 dividido por 2 é 1. Então, senhores, aí, uma das maneiras de você resolver, uma maneira bem prática de você resolver esse tipo de equação. Senhores, vamos aqui a nosso terceiro problema. Uma imagem aqui. Vamos lá. Vamos então tomar a matriz A transposta da A vezes AX igual a BT. Resolução dessa equação, senhores, a meta é o nosso X. Mas para isso, se nós temos uma multiplicação, ó, uma equação que envolve produto, dá mais trabalho. Primeiro, vamos ter que determinar o tipo dessa matriz X. O tipo dessa matriz X, senhores, vamos ter que... Vamos tomar aqui a matriz transposta vezes a matriz X, que é o nosso problema, igual a BT. Aquele esquema que fizemos na aula passada, né? Para determinar o tipo da X, ela vai ter que ser ou possuir o mesmo número de colunas da primeira matriz e o número de colunas da matriz produto. No caso, será a matriz X, a matriz 2 por 3. Bem, senhores, vamos então, dentro desse tipo de matriz, fazer a multiplicação delas. Ou seja, nós temos em primeiro lugar que fazer aqui, digamos, o cálculo da transposta da A, já que a transposta da A está envolvida. Se a A é 2 menos 1, 5, 6, a sua transposta, senhores, é menos 1, 2, 5. Primeira coluna passa a ser a sua primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. E a transposta da B, ficamos então, primeira coluna, ó, 1, 14, 0 passa a ser a sua primeira linha. Segunda coluna, 8, 10 e 1 fica a ser a sua segunda linha. Então, senhores, aí temos as matrizes A transposta A e A transposta da B, que vamos agora usar a equação. Senhores, para isso, a transposta da A é quem começa, 2, 5 menos 1, 6, vezes a matriz X, vamos trabalhar com ela sendo, já que ela é 2 por 3, possui duas linhas, 3 colunas. Então, ela vai ficando, então, na dependência dos símbolos A, B, C, primeira linha, D, E, F, segunda linha, igual a transposta da B, que é 1, 14, 0, 8, 10, 1. Senhores, vamos, então, começar a multiplicação dessas matrizes para poder explorar a igualdade. Quem viu o vídeo passado, fizemos um exemplo bem mais simples, mas aqui tem um que dá mais um pouquinho de trabalho. Bom, então vamos multiplicar essas duas matrizes entre si. Então, vamos tomar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. 2 vezes A, 5 vezes D. Fica então a ser quem? 2A mais 5D. 2A mais 5D. Vamos para o elemento 1, 2 da multiplicação. Primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficando 2, 5, vezes o 2 e o 5, vezes o A e o B. Vai ficar quem? 2B mais 5E. E ainda, senhores, a primeira linha, amarrada, como se diz, com a terceira coluna. 2C mais 5F vai fornecer, então, o elemento dessa, fechando essa primeira linha. Vamos, então, à segunda linha. Ou seja, vamos agora tomar essa segunda linha e multiplicar pelas colunas. Então, aqui vai ficando menos 1 vezes A mais C vezes D. Menos 1 vezes B
mais C vezes E, né? E menos 1 e C vezes C e F. Sempre multiplicando as linhas pelas colunas. O primeiro da linha com o primeiro da coluna. O segundo da linha com o segundo da coluna. Bem, senhores, igual, continua essa matriz. Senhores, chegando aqui, chegamos ao ponto agora de começar a explorar a igualdade dessas matrizes. Aqui é a nossa dependência da matriz X, que é o pedido. Bom, vamos armar aqui o nosso primeiro sistema. Vamos trabalhar com a igualdade, repetimos, de 6 igualdades entre si. Vamos tomá-las duas a duas. Uma na dependência de A e D, ou seja, um sistema na dependência de 2A mais 5D igual a 1, menos A mais 6D igual a 8. É o nosso primeiro sistema envolvendo o cálculo do A e do D, primeira coluna da X. Bom, mas aí então uma das maneiras da resolução, vamos multiplicar essa primeira linha por menos 2 e adicionar com a segunda. Aliás, vamos multiplicar a segunda linha por 2, segunda equação, melhor dizendo, por 2 e adicionar com a primeira equação. Então, 2 vezes o menos A dá menos 2A, mais 2A, 0A. 2 vezes o 6D dá o 12, mais 5, 17D. Termos independentes, 2 vezes o 8, 16, 16 mais 1, 17. Senhores, ficamos a depender de quem? 17D mais 17, igual a 17. Tirando o valor do D, 17 vai dividindo, chegamos ao D valer 1. Senhores, se temos o D, podemos partir para o cálculo do A. Tomando aqui a primeira equação, substituindo no lugar do D o seu valor, que é 1. Ficamos com 2A mais 5 igual a 1. Isolando 2A, o 5 vem negativo a segundo membro, 1 menos 5 menos 4. Dividindo a equaçãozinha por 2, o nosso A é menos 2. Então, temos aí dois valores já da nossa X. O A é menos 2 e o D é 1. Senhores, mas vamos explorar outra igualdade possível. Ou seja, formando agora um sistema 2B mais 5E, com igual a 14, ó, segunda coluna aqui. Menos B mais 6E igual a 10. Ok? Tomamos esses elementos da matriz produto e igualamos a 14 e 10 respectivamente. Bom, vamos novamente batalhar para o B e o E, ó, que são os elementos que formam a segunda coluna dessa matriz X. Bom, para isso, uma das maneiras, vamos multiplicar a segunda equação por 2. Para adicionar aqui, ó, vai eliminar, vai ficar 0B. 2 vezes 6, 12, mais 5, 17E. 2 vezes 10 é o 20, mais o 14, 34. Senhores, ficamos com 17E igual a 34. Isolando o E, né, vem dividindo, 34 por 17, o nosso E é 2. Para chegarmos ao B, vamos tomar aqui a primeira equação, onde houver E, vamos usar 2. 2B mais 5 vezes 2 igual a 14. 5 vezes 2 é 10, vem negativo a segundo membro, 14 menos o 10, 4. Se 2B é 4, senhores, o B é 2. Outros dois valores, hein? O nosso B aqui no caso é 2 e o E também é 2. Ó, já temos o A valendo menos 2, o D valendo 1. E agora o B e o E, ambos equivalem a 2. Falta então, senhores, para chegarmos ao pedido, a C e a F. Então vamos nós, tomando agora as últimas colunas, né? A terceira coluna, ó, o 2C mais 5F é igual a 0. E o menos C mais 6F igual a 1. Senhores, está aqui o nosso sistemazinho. Repetimos, igualamos a terceira coluna entre si, né? E aí ficamos a depender desse sistema para o cálculo do C e o F, que é justamente o pessoal que está faltando na matriz X. Então, vamos fazer da mesma maneira, multiplicando a segunda linha, equação, por 2 e somando com a primeira. Menos 2C
mais 2C eliminamos o C. 2 vezes o 6F dá o 12, mais o 5F acima é 17. Termos independentes, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. Gente, ficamos então com 17F igual a 2. Trazendo 17 dividindo, o F, 2, 17 avos. Vamos ao caso C. Vamos usar no lugar do F o seu valor, que é 2 por 17. Então, senhores, se 2C mais 2 vezes 5 vezes 2 sobre 17 é igual a 0, trazendo esse termo a segundo membro, ele passa negativo, né? 10 17 avos passa negativo do primeiro para o segundo. Dividindo essa equação por 2, ó, que vai ficando o C, e dividimos o 10 por 2, vai ficar menos 5, hein? Ou seja, o C, divisão por 2, vai ficando menos 5 sobre o 17. Aí então, senhores, temos o F, o C e o F, que eram os dois que estavam faltando. Ou seja, podemos dizer que a nossa matriz X, o nosso A é no menos 2, o nosso B é no caso 2, né? O C, encontramos agora, é o menos 5,17 avos. Segunda coluna, segunda linha de X é o valor D, que é 1. Seguinte, o elemento 2, 1 é o E, então, caso 2. E finalmente o F, o nosso F é o 2 sobre o 17. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esta equação, então esse tipo de equação matricial. Bom, gente, deixamos a seguir alguns exercícios aqui para os senhores, com as respectivas respostas, esperamos que estejam corretas. E aqui mais outros de reforço, ok? Não deixe de praticar, que é um reforço no seu estudo. E no mais, deixamos aqui a nosso turismo em Cascavel, a nossa belíssima Praia das Águas Belas, e bem como a localização da nossa cidade litorânea, no estado do Ceará, e aqui uma localização também no nosso mapa do Brasil. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.